Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, a hora certa da informação da nossa região, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, na tela do YouTube, nas multiplataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes. Obrigado a você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e também transmissão simultânea na tela da Band News TV. Nesta terça-feira, dia 8 de abril de 2025, eu, Heitor Fredo, convido você a nos acompanhar até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com os destaques esportivos dentro do Nossa Área. Obrigado a você que está conosco em FM 85.7. Muito bom dia a você que está sintonizado no portal bandmulti.com.br e a você que está conosco também pelo aplicativo Band Play, com tudo que é produzido no Grupo Bandeirantes de Comunicação, disponível na palma da sua mão. Não baixou ainda? Gratuitamente, só entrar ali onde você costuma baixar os seus aplicativos, coloca Band Play. Você vai ouvir a Rádio Bandeirantes, você vai ouvir todas as rádios do Grupo Bandeirantes, acompanhar o que de mais importante acontece na tela da Band, e inclusive as transmissões esportivas que estão por vir. Às 10 horas da manhã e 2 minutos. Muito obrigado a você que também nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para você se inscrever, curtir, compartilhar e também deixar a sua mensagem de texto nesta manhã pouco menos gelada de terça-feira aqui na região metropolitana de Campinas. O nosso Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Danilo Capucci, na central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Muitos motoristas passando neste momento, relatando pra gente pelo nosso WhatsApp o trânsito novamente na Avenida da Saudade por conta da obra que tinha previsão de ser concluída ontem às 5 horas da tarde. O serviço foi se estendendo, continuou depois até às 9 horas da noite, mas o problema ainda não foi solucionado. A Avenida da Saudade tem nesta manhã de terça-feira uma nova interdição. Já havia sido reparado o vazamento na subadutora bem em frente à Sanasa ontem, mas a informação que chega é que mesmo com a equipe trabalhando e fazendo uma força-tarefa para liberar o local, ainda há um vazamento sendo registrado naquele trecho. A tubulação da Avenida da Saudade chegou a ser trocada, as emendas foram vedadas para estancar esse vazamento, mas o problema persistiu e, por isso, ainda há interdição parcial neste momento. Os motoristas que passam pelo local vão encontrar o bloqueio na Avenida Álvaro Ribeiro com a Saudade, no cruzamento desses dois pontos em Campinas, e ali há um desvio sendo feito pela Avenida Washington Luiz, que obviamente está com trânsito acima do normal para esse horário às 10h04. O problema é que não são apenas os desvios de trânsito que estão mudando a vida daquela população. Há problemas também no abastecimento e o principal e mais sério, enormes rachaduras que apareceram em imóveis, incluindo comércios. Uma cafeteria recentemente inaugurada foi interditada pela Defesa Civil e a Sanasa diz que os donos precisam fazer orçamentos para a realização desses reparos necessários, mas que a Sanasa vai se responsabilizar por esses custos. A Sanasa explica ainda que as causas podem ser diversas: infiltração de água de chuva no solo, acomodação da tubulação no solo, tráfego pesado na via,
Nesse momento, a prioridade é resolver o problema. Depois, esse estudo mais aprofundado para que isso não se repita. A repórter Graziele Geronde foi até o local, acompanhou o drama, principalmente de quem teve o imóvel afetado por conta dessa subadutora que está ainda apresentando problemas, e traz algumas dessas histórias a partir de agora no Manhã Bandeirantes. Esta cafeteria foi aberta há 1 ano e meio, mas precisou fechar as portas por causa das rachaduras que apareceram neste fim de semana. O Igor começou a perceber a mudança na estrutura do local no fim da manhã de sábado. Nós fizemos uma notificação da Defesa Civil, o pessoal veio, fizeram uma avaliação superficial e nós viemos acompanhando. Como nós estávamos em atendimento no sábado, conseguimos fazer esse acompanhamento. De fora, dá para ver que o portão entortou e uma fenda abriu no muro, entre outros danos na estrutura. Com isso, o imóvel de 1939 foi interditado pela Defesa Civil e trouxe prejuízos aos proprietários. Procurando de todas as maneiras nos resguardar para que a gente consiga sanar da melhor maneira possível isso, seja futuramente reabrindo ou, infelizmente, encerrando aí a nossa atividade na cafeteria. A casa que fica ao lado da cafeteria também precisou ser interditada devido às rachaduras. O problema começou a acontecer na sexta-feira, neste ponto com vazamento de água. Pouco tempo depois de arrumar, o mesmo problema voltou a acontecer a 50 metros. Segundo a Sanasa, o motivo foi o rompimento de uma subadutora que faz o abastecimento de água no bairro. Para o reparo, foi necessário fechar os registros e interromper o fornecimento de água. O trânsito precisou ser interditado, complicando o movimento da Avenida da Saudade. No restaurante da Juliana também apareceu rachaduras, mas apesar de não ter sido interditado, a quantidade de clientes caiu mais de 70% por causa das obras na rua. Por conta da rua, está interditada, os clientes também acho que estão com medo de vir, outros não sabem se está funcionando, porque é uma obra muito grande aqui na frente, né? Então, às vezes acreditam que está fechado, né? Não está funcionando. Relatos dos motoristas de que um trecho de 5 minutos que é feito normalmente está levando 40, 45 minutos por conta desses desvios. Do trânsito local, gente que precisa sair de casa para trabalhar, nosso colega Leandro Lopes, por exemplo, que está na Central Técnica, levou um tempo bem maior do que o normal nesse trecho, que é uma área importante na cidade de Campinas, é uma avenida sempre movimentada, mas que dificilmente registra tráfego intenso nesse horário. Hoje, tudo está girando em torno dessa obra que continua. Ela tem início ali bem em frente mesmo à sede da Sanasa. Ali está bloqueado esse trecho e o desvio é feito pela Avenida Washington Luiz, que está congestionada neste momento. Evite o trecho, nós vamos ao longo dessa edição continuar atualizando se a obra já for concluída, se já for diagnosticado o problema, apresentada uma solução para que ela não volte a aparecer, essa dor de cabeça para os moradores ali daquela região, e para quem passa pelo local também já se programar para seu caminho de volta, ou para quem for sair para o almoço, ou para quem precisar passar por ali um pouco mais tarde. Por enquanto, evite, porque está bem complicado o trânsito no entorno da Avenida da Saudade. Nessa terça-feira começa uma outra obra que também vai impactar a Avenida John Boy Dunlop. Atenção motorista que segue na altura do terminal BRT Campo Grande, Jardim Novo Maracanã. Desde 8h30 da manhã começou uma obra realizada pela INDEC, pela Secretaria de Serviços Públicos, bloqueando no sentido bairro Centro a John Boy, desde a rua Valdemar Padovani até a altura do Espaço do Amanhã, o Centro de Educação Infantil Campo Grande. Há bloqueio também no acesso da Avenida John Boy Dunlop pela rua Edson Luiz Rigonato e ainda na alça de retorno da John Boy Dunlop sentido bairro Centro. A Secretaria de Serviços Públicos faz uma obra de reconstrução de poço de visita e desobstrução de galeria. A interdição começou hoje e prossegue sem interrupção até o próximo dia 14, segunda-feira que vem. Tem desvios programados, um deles por dentro do terminal BRT Campo Grande,
com a sinalização dos agentes da INDEC, também ali estão colocados cones, para que o fluxo das ruas Edson Luiz Rigonato e Valdemar Padovani seja feito o fluxo dentro do terminal BRT Campo Grande. Os veículos que vêm das duas direções têm que desviar por dentro do terminal. Para viabilizar esse desvio, está em execução uma abertura no canteiro da rotatória do BRT Campo Grande para acesso dos veículos, também para melhorar a segurança viária daquela região. A INDEC recomenda que os condutores que vêm da região do Itajaí utilizem rotas alternativas, como, por exemplo, as ruas de dentro do bairro Novo Mundo. Não há mudança na operação das linhas que atendem o terminal, o BRT Campo Grande. Continua operando normalmente. Agora, tem mais carro passando por ali. E a gente sabe que alguns acidentes já foram registrados, atropelamentos principalmente. Então é importante que a INDEC esteja com as equipes monitorando o trânsito, orientando o motorista que vai ficar meio atrapalhado para onde que eu tenho que ir, tem que passar dentro do terminal, mas eu não vou tomar multa. Então não basta nas primeiras horas. Hoje está tudo sinalizado, a obra começou agora. Mas se ela vai ficar ininterrupta até dia 14, até segunda-feira, tem que estar bem sinalizado para o motorista entender o que está acontecendo. E você da Rádio Bandeirantes, você que nos dá carona pelas ruas e avenidas da cidade, segue bem informado nesta manhã às 10 horas e 11 minutos. Nas rodovias que cortam o nosso interior paulista, trânsito mais complicado nesse momento é registrado na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Você que segue em direção a Cabreúva e Itupeva, tem trânsito por excesso de veículos neste momento. Na rodovia Anhanguera, aqueles trechos tradicionais, 2 quilômetros em Jundiaí, na altura do bairro do Retiro, entre o KM 62 e o quilômetro 60, e na chegada à capital paulista como reflexo de trânsito nas marginais. Rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção neste momento. O motorista só enfrenta a lentidão quando chega à cidade de São Paulo, trânsito tradicional para o horário. Na mão contrária, na pista sentido interior, trânsito vai fluindo bem neste momento. No corredor Dom Pedro I, sentido acesso à rodovia dos Bandeirantes, quem está no anel viário Magalhães Teixeira, atenção, tem uma interdição por uma obra no pavimento. Acesso a Bandeirantes, sentido interior, interdição para a troca do asfalto neste momento, interdita a faixa da direita. Tem equipes trabalhando no local, tem sinalização também, mas o trânsito está fluindo bem. O motorista deve pegar a alça de acesso sentido capital da rodovia dos Bandeirantes e depois na Bandeirantes fazer um retorno, que nem sempre é perto, hein? Mas é a alternativa oferecida neste momento. Ou então seguir pela rodovia Anhanguera e mais à frente, aí sim acessar a rodovia dos Bandeirantes. Trânsito flui bem nesta manhã na rodovia Santos Dumont e o mesmo vale para a Campinas Mogi e também a Campinas Montemor. 10 da manhã e mais 13 minutos. O Manhã Bandeirantes traz os acontecimentos das últimas horas. Uma investigação mobiliza boa parte da Polícia Civil do interior de São Paulo. Um casal da cidade de Araraquara. Esse casal tinha uma chácara, um sítio ali na cidade de São Pedro. Eles são donos de uma escola particular. E um mistério envolve a morte dessas duas pessoas. Eles foram encontrados amarrados dentro do carro dele, do marido, e os dois corpos apresentavam indícios de tortura. A repórter Larissa Alves é quem vai contar pra gente mais informações sobre essa ocorrência e a investigação em andamento. Larissa. A polícia tenta identificar, quem foram essas pessoas que fizeram isso com esse casal que foi encontrado morto no fim de semana em Serra de São Pedro, onde eles tinham uma chácara. São José Eduardo Ometo Pavan, de 69 anos, e a esposa dele, Rosana Ferrari, de 61 anos. Eles foram encontrados por vizinhos ali da região. Essa chácara, eles não moravam lá, eles tinham essa chácara já há 3 anos e eles só passavam os finais de semana. E aí os vizinhos desconfiaram ali da movimentação, da falta de movimentação
movimentação, na verdade, porque o carro estava estacionado, mas eles não viram a movimentação deles dois na chácara. Eles então decidiram ir até o local para saber se os dois estavam lá. E eles encontraram os dois mortos dentro dessa caminhonete cinza. O José estava na parte da frente e a Rosana estava na caçamba dessa caminhonete. Eles então acionaram a polícia militar que, ao chegarem ao local, constataram a morte dos dois já e cada um deles havia levado 2 tiros. Eles tinham essas marcas de perfuração. A polícia também identificou que as carteiras dos dois foram roubadas e também os celulares foram levados. Mas na chácara nada havia sido levado e a chácara estava aberta, o portão aberto. Então a polícia não descarta um caso de latrocínio, mas ainda há muito mistério em toda essa investigação, tanto para a família, para os vizinhos e também para a polícia que agora investiga esse caso. Segundo o relato de vizinhos, eles não ouviram nenhum barulho de tiro, também não ouviram nenhum barulho desse carro chegando, uma movimentação de gritos, nada do tipo. Então a polícia também não descarta que esse casal tenha sido morto, assassinado em um outro local e depois deixado nessa chácara. Esse casal que é de Araraquara, também na região de São Paulo, mas agora a polícia tenta identificar quem foram essas pessoas que mataram esse casal, o que de fato aconteceu e qual seria a motivação desse crime. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Em Campinas, a Guarda Municipal prendeu 2 homens suspeitos de furtarem fios de telefonia na Avenida Carlos Lacerda, que fica no Parque Residencial Vila União. E eles estavam agindo em plena luz do dia, na maior cara de pau. Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada pelos moradores da Vila União para verificar um possível furto de fios. Por quê? Porque 2 homens estavam usando uma escada para furtar a fiação do poste. Mas era tão na cara de pau que tinha gente passando imaginando que fossem funcionários da empresa de telefonia, que fossem funcionários fazendo algum reparo, mas não. Eles estavam mesmo cortando o material da empresa vivo, como se fossem funcionários, mas com a intenção de furtar para depois revender. Os guardas municipais localizaram a chave de um carro com um dos suspeitos e aí descobriram que, é aquele Celta que está estacionado ali próximo ao local. Já estava cheio de fio cortado. Os 2 foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, presos em flagrante por furto qualificado. E nesta terça-feira, famílias do movimento Sem Terra, o MST, ocuparam a usina São José de Rio das Pedras. Você se lembra do histórico por trás da usina São José? É aquela que foi acusada pela morte de 250 mil peixes no rio Piracicaba em julho de 2024. A empresa pertence ao Grupo Farias e foi multada em 18 milhões de reais e perdeu a licença para continuar as atividades desde então. Em apuração do portal bandmulti.com.br, a usina São José não quis se manifestar até o momento. O MST, sim, emitiu uma nota afirmando que pleiteia a realização da reforma agrária em áreas onde ocorrem os crimes ambientais, que é o caso das terras do Grupo Farias, para substituir a morte e o envenenamento pela produção de alimentos saudáveis e respeito ambiental em assentamentos rurais. A nota diz ainda que a ocupação da usina São José foi feita para denunciar o crime ambiental que, através da contaminação, matou mais de 250 mil peixes. Foram 50 toneladas de animais mortos retiradas por tratores aquáticos. Esse crime é absurdo. O MST diz estar na ocupação para denunciar o agronegócio que representa, segundo o movimento, a morte tanto dos peixes e animais como da vida humana, porque muita gente foi afetada. A reforma agrária precisa ser realizada e o objetivo do MST, ainda segundo a nota, é produzir alimento para a população da região de Piracicaba e Campinas. Alimentos sem veneno, através de agroecologia. Por isso, exigimos dos órgãos responsáveis a realização de assentamentos das famílias sem terra nas terras da usina São José e do Grupo Farias. É a nota
publicada pela Direção Estadual do Movimento Sem Terra em São Paulo. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, relatou no laudo sobre a morte dos peixes que a empresa foi a responsável por fazer uma descarga de águas residuárias industriais e mel de cana-de-açúcar no rio. O que eles fizeram? Tinham tanques, alguns tanques estavam precisando de limpeza, tinha muito mel de cana-de-açúcar. E a limpeza foi feita sem nenhum descarte planejado para isso. Então todo aquele mel de cana-de-açúcar foi para um córrego que alimenta o rio Piracicaba. Afinal, foi essa cana toda, esse mel de cana todo, foi parar no rio Piracicaba e provocou essa mortandade. Número oficial tratado pela CETESB, 235 mil peixes na região urbana de Piracicaba e na área de proteção ambiental do Tanquã, em 15 de julho também do ano passado. Ainda segundo o documento divulgado pela CETESB, na época foi identificada a relação direta entre o extravasamento da substância poluente pela usina e os 2 episódios de mortandade de peixe. A pena que foi aplicada à empresa teve agravantes como a omissão sobre o extravasamento de substância poluidora, ou seja, não informaram o que tinha acontecido, a CETESB teve que investigar até chegar a eles, o alto volume de peixes mortos e também o fato de ter atingido uma área de proteção ambiental. Além da multa da CETESB, também foram estabelecidas exigências técnicas e medidas corretivas por parte da usina. A Polícia Militar, claro, foi avisada dessa ocupação. Neste momento, estão presentes, segundo o MST, 400 famílias numa ação que faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que busca realizar a mobilização de caráter massivo para fazer o enfrentamento à concentração de terras no país e crimes ambientais. Portanto, registrada essa ocupação de uma terra na cidade de Piracicaba por parte do MST na usina São José. Ali é entre Rio das Pedras e Piracicaba, mas o trecho exato é na cidade de Rio das Pedras. 10h22, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar a respeito do uso da tecnologia no combate à criminalidade. O governo do estado de São Paulo está investindo em ações para utilizar a análise digital e o combate aos crimes contra crianças e adolescentes em comunidades digitais, tudo isso ser transformado como uma prioridade no momento em que a violência vai além das questões físicas. Às 10h23, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Manhã Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As mulheres brasileiras receberam salário 20,9% menores do que os homens em 2024. E a diferença aumenta ainda mais quando se trata de mulheres negras. As informações divulgadas nesta semana pelos Ministérios da Mulher e do Trabalho e Emprego são do terceiro relatório de transparência salarial e igualdade salarial. Foram analisados ao todo 19 milhões de empregos, 1 milhão a mais que o relatório
salário de 2023. A diferença salarial se manteve praticamente estável em relação a 2023, quando foi registrado que as mulheres recebiam 20,7% a menos que os homens. Em 2022, as mulheres recebiam 19,4% a menos. O relatório ainda aponta que os homens ganham, em média, R$ 4.700, enquanto as mulheres ganham aproximadamente R$ 3.700. Quando se trata de mulheres negras, o salário médio vai para R$ 2.800. Ainda, em relação às mulheres negras, a média salarial é de 52,5% menor que a de homens não negros. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 25 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes nesta terça-feira, 8 de abril de 2025. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar uma plataforma online por apologia à violência digital. A rede social descumpriu uma solicitação emergencial realizada pelas autoridades para derrubar uma transmissão ao vivo onde eram exibidas cenas de violência para crianças e adolescentes. O episódio foi flagrado por policiais do Núcleo de Observação e Análise Digital durante um monitoramento de um grupo envolvido na divulgação de cenas de violência para centenas de usuários da rede social. Sobre esse assunto e sobre o trabalho realizado por esse Núcleo de Observação e Análise Digital, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo neste momento com a doutora Lisandréia Salvariego Colabuono, que é a delegada coordenadora do NOAD, o Núcleo de Observação e Análise Digital da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Doutora Lisandréia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, o prazer é todo meu, obrigada pela oportunidade. A necessidade de se formar um núcleo do que acontece no mundo digital vem em função de denúncias e um trabalho de inteligência que mostra cada vez mais frequentes casos como esse que eu citei? Exatamente. A necessidade da criação desse núcleo veio a partir da constatação de um aumento de crimes virtuais, né, que vitimavam principalmente crianças e adolescentes, como automutilações, cyberbullying e até o que eu sempre digo do crime ápice, o estupro virtual. Que é um termo que ainda não é tão popular na nossa sociedade, mas que já tem feito muitas vítimas. O que configura exatamente o estupro virtual, doutora? O STJ já tem entendido que para que haja o crime de estupro não necessita o contato físico, né? Basta que o agressor tenha uma satisfação sexual. E isso acontece nitidamente. Só que eu acho o que é importante nós colocarmos aqui, principalmente para pais, familiares, que nada começa com violência, né? Hoje nós trabalhamos com a vítima que foi a partir de um ato violento, mas ele não começa assim. Ele começa através de um chat, antes de entrar num jogo online, por isso que é muito importante o monitoramento dessas redes de jogos, Roblox, Discord, e começa um chat, através de um chat, um web namoro, um namoro virtual, que migra para uma conversa à parte em um outro aplicativo. E a partir daí, a partir do primeiro nudes que adolescente ou até criança, tá? Isso eu acho muito importante a gente frisar, que eu tenho vítimas de 7, 8, 9 anos de idade. E a partir do primeiro nudes é que os atos de violência começam a acontecer. Doutora, se tem uma ideia, talvez, de que alguns criminosos imaginam que a internet é uma terra sem lei, e há uma dificuldade, às vezes,
por maquiar o espaço físico onde eles estão, seja porque eles estão utilizando a chamada Deep Web ou porque eles usam alguma tecnologia que faz com que o computador onde a pessoa está apareça em outro continente, em outro lugar. A polícia tem tecnologia para furar essas histórias, decifrar exatamente onde está o criminoso por trás de um celular ou de um computador? Com certeza. Hoje não tem mais crime que não deixa vestígio, crime que não deixa rastro. É óbvio que através de softwares especializados nisso, a gente consegue chegar sim no autor, né, e trabalhamos nesse sentido. Chegar no autor da agressão, no mentor intelectual e também proteger a vítima, salvar vítimas, que é um trabalho também que a gente tem feito e esses softwares têm ajudado muito, tá? Nos ajudado muito a chegar na vítima antes que o crime aconteça. E aí é o que eu digo, né, que são vítimas que são agraciadas com o Estado chegando antes e salvando, evitando que algo pior aconteça. Nós estamos conversando com a doutora Lisandréia Salvariego Colabuono, delegada coordenadora do Núcleo de Observação e Análise Digital da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Doutora, na internet não há limite de município, divisa de estado, fronteira entre países. Há uma colaboração por parte das polícias civis de outros estados, Polícia Federal e eventualmente até Polícia Internacional, quando aqui no estado de São Paulo é identificado algum crime que rompa alguma dessas fronteiras? Com certeza. Hoje nós temos policiais empenhados também em todo o Brasil e fora também nós já tivemos alvos em Portugal, na França, e há sim uma cooperação, uma colaboração para que esse indivíduo seja detido. Por que isso, né? Porque é um crime tão agressivo, tão violento, que não tem como, eu acho que independe de cultura, independe de classe social, não tem como não chocar, né? E por isso há sim essa colaboração, a troca de informações são constantes durante a madrugada, durante o dia. Eu digo sempre que a gente não dorme, e ainda bem que a gente não dorme, porque é um trabalho que tem surtido muito, muito efeito positivo e nós não vamos parar. Doutora, e com relação às Big Techs, tanto de trocas de mensagens quanto as grandes redes sociais, muitos crimes são cometidos por ali também. Vocês têm encontrado facilidade na hora de comunicação com essas Big Techs? Há algum tipo de resistência quando é solicitada uma informação de um usuário que possa estar cometendo crime? Na maioria das vezes, nós não encontramos tantas dificuldades nas informações, em conseguir informações. Ocorre que com essa plataforma em específico, né, com o Discord, houve uma solicitação para derrubar um servidor no qual estava sendo praticado ao vivo um ato de violência extrema, e nós, como investigadores, sabíamos que derrubando a live, derrubando aquele servidor, a automutilação cessaria, porque não teria mais plateia. Ocorre que não fomos atendidos. Para o Discord, naquele momento, aquilo não era nem violento e nem urgente, né? Nós reiteramos o pedido e também não fomos atendidos. E a partir de então, o secretário de Segurança Pública, nosso secretário Guilherme Derrite, determinou a instauração de um inquérito policial para apurar os fatos e punir quem de direito. Havia, inclusive, a presença de um adolescente do interior de São Paulo que era apontado como um dos donos de um grupo investigado? Na verdade, tudo isso está em investigação ainda, é muito precoce nós atribuirmos a autoria a alguém nesse momento. Só que, para você ter uma ideia, nessa live havia mais de 50, 60 adolescentes também, digamos assim, visualizando tudo aquilo e sentindo prazer. Por quê? Porque eles conseguem acessar o microfone do Discord e começam a dizer o seguinte: se corta mais, isso aí é pouco. Ou seja, havia uma instigação ali também por parte desses adolescentes, que é o que a gente chama de mentores intelectuais. A senhora acredita que seja possível também levar essa orientação para dentro das escolas, um trabalho com outras secretarias dentro do governo do estado, para que a conscientização também parta desses adolescentes não caírem nesse tipo de armadilha, doutora?
Com certeza, isso é uma meta do governo e já está sendo feito, tá? A gente já tem essa conversa com a educação, com a saúde, porque assim, também nós estamos lidando com jovens, crianças, com algum tipo de transtorno psicológico, eu nem diria psiquiátrico, psicológico mesmo, natural da idade, né? Quem nunca teve algum tipo de problema psicológico na adolescência, o que é muito natural. Então, essa tratativa tem sido feita, sim, e nós estamos à disposição, tanto para esclarecer, como para receber denúncias, apurar os fatos e punir quem de direito. Doutora, para a gente finalizar, os pais, mães, os responsáveis por adolescentes e crianças que estão nos acompanhando nesse momento, quais são aqueles sinais que eles devem ficar atentos de que a criança pode estar caindo em uma conversa de algum criminoso pela internet, pode estar fazendo parte de algum grupo criminoso como esse recentemente identificado por vocês? Eu acho que os sinais não podem ser ignorados, né? Qualquer tipo de sinal. E quem é que conhece mais o filho ou a filha do que os pais, os familiares que convivem com ela? Então, o que a gente sempre diz. Preste atenção no que seu filho consome na internet. O que ele busca na internet? Ele está buscando muitos jogos online violentos, ele está buscando um conteúdo mais infantilizado para a idade dele. Meu filho tem 17, 18, mas ele está buscando um conteúdo muito infantil. Ou seja, acende um sinal de alerta. Ou uma menina que ela está com alguns cortes na mão, no braço, na barriga. O que acontece nesse tipo de crime, principalmente com vítimas mulheres, é a automutilação. Elas não sabem lidar com isso e elas partem para a automutilação. Em qualquer sinal de qualquer prática delitiva, eu pensei que pudesse, meu filho foi vítima de alguma coisa. Se você pensou, você como pai, mãe, chegou a pensar, procure uma delegacia de polícia, registre os fatos, nos dê esse subsídio para que a gente possa investigar. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Lisandréia Salvariego, que é a delegada coordenadora do Núcleo de Observação e Análise Digital da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Doutora, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Parabéns pelo trabalho, a senhora e toda a equipe. E espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falar de um tema tão importante que exige esse alerta também aos pais. Obrigada, excelente dia. 10 horas da manhã e mais 36 minutos. Falando em crime digital, a Polícia Federal cumpre nesta terça-feira um mandado de busca e apreensão para combater a disseminação de conteúdos antissemitas e racistas na internet. A operação é comandada pela Polícia Federal em Campinas e já tem cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um homem na cidade de Bragança Paulista. Ele não é brasileiro. É um francês de 36 anos. Foram coletadas já provas e apreendidos um notebook e um HD. Segundo a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas a partir de informações recebidas da França via Interpol por meio de contato com o Núcleo de Operação de Cooperação Internacional da Polícia Federal em São Paulo. Já desde o ano passado, essa investigação vem sendo realizada, mas os ataques com postagens racistas, antissemitas, discriminatórias, começaram pelo menos no fim de 2023. A pena prevista para o crime de ódio, preconceito ou racismo é de 3 anos de prisão. Não é muito pouco, não? Não é um tanto desproporcional pelo estrago que a pessoa pode fazer na vida do outro, ainda mais em se tratando de um crime virtual em que você nem fica cara a cara com a pessoa, ainda mais covarde é quem faz esse tipo de ataque pela internet. Então veja como cada vez mais as forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Civil, estão reforçando as suas equipes com novos equipamentos, com novas tecnologias e a compreensão de que o crime digital é extremamente danoso para toda a nossa sociedade. Então é o tipo de investimento que tem que ser feito maciçamente. E trocando informações, porque o crime não tem fronteira na internet. Então a troca de informações é a melhor maneira de chegar aos autores desses absurdos. E quem acha que a internet é terra sem lei, logo logo pode estar recebendo a visitinha aqui, ó, toque, toque, toque na porta, com o mandado da polícia para ser cumprido. 10 da manhã e mais 39 minutos.
Vamos aos nossos ouvintes para um primeiro giro da participação de quem está conosco. Escreve, manda mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta. Bom dia para você, Eduardo. Ele pergunta: Heitor, de onde é que sai tanto bandido assim, com tantas oportunidades de emprego surgidas em todo o país? Claro que tem um quezinho aqui de ironia, mas existe o problema social e existe o problema de caráter. Se todo caso de bandido, se todo criminoso fosse apenas aquele que não teve oportunidade, nós não teríamos tanto bandido de colarinho branco nesse país. Ricos que se escondem por trás das imagens e que muitas vezes usam, inclusive, a política para esse tipo de delito. 10 horas e 40 minutos. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, Oi. gostaria de comentar um pouquinho sobre o resultado da pesquisa Paraná, né, de aprovação do governo Lula. Tem uma coisa que um colega ouvinte falou a semana passada, né? Gostaria de replicar essa semana. As rejeições do governo, né? Aí quando chega na hora de votar, a turma vota no Lula. Mesmo com essa pesquisa, colocando que a turma não vota, eu concordo com ele que vai chegar na hora, as pessoas vão votar. Por falta inteiramente de opção. Porque a direita fica fazendo, a direita, no caso, os bolsonaristas, ficam fazendo, querendo usar o mesmo remédio usado lá atrás, Bolsonaro na hora da urna. Eu acho que poderiam reinventar, achar uma outra pessoa. Existe. Bolsonaro foi rapidamente ao topo. Eu acho que existe uma maneira de se colocar uma outra pessoa, não só a direita, pensamentos ao centro, como era o PSDB, outros pensamentos. Essa é a minha opinião. Essa pesquisa está muito antes da eleição. Não vai refletir. Eu quero ver essa aprovação lá perto, quando a gente colocar março, abril, aí pode-se ter um retrato melhor. Porque o retrato hoje em dia é mercado e essas notícias tipo viagem, segurança pública, né? Os projetos que estão querendo fazer de desencarceramento, as coisas que comentaram também no programa anterior. Essa é a minha opinião. Nesse resultado da pesquisa não vai refletir a realidade lá na frente. Não sei se me fiz entender. Sim. Um grande abraço a todos, DJ Ale. E eu concordo plenamente, porque opinião de governo é uma coisa, escolha de urna é diferente. Até fiz uma analogia na semana passada, para você que não acompanhou. É mais ou menos como um campeonato em que você tem uma primeira fase de classificação e depois uma disputa no torneio mata-mata. A pesquisa de opinião agora é como se fosse uma fase de classificação. Pode classificar bem, pode classificar mal, mas tem que classificar. Você não pode estar com 8% de aprovação, senão você é eliminado da disputa. O partido não vai querer bancar, o governo não vai querer bancar. Não é o caso do governo Lula. Até porque a figura Lula por si só já desperta uma aceitação de boa parte do eleitorado. Então, quando o nome de Lula está na urna, por exemplo, no Nordeste, dificilmente alguém consegue bater a figura Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, quando chega a eleição, o campeonato de pontos corridos, a primeira fase de classificação, vira um campeonato de mata-mata. Começa uma outra competição. Porque aí você tem a propaganda política, aí você tem as opções. Muita gente que não necessariamente aprova o governo Lula, mas na hora de olhar as outras opções, não vai sentir confiança para mudar. Ou alguém pensa que em Campinas foi diferente nas eleições passadas? Os números de aprovação do governo Dário não eram extraordinários. Não eram números exuberantes que indicavam que Dário teria uma vitória larga no primeiro turno. Havia ali quase um empate entre aprovação e desaprovação do governo. Conforme foi chegando o período eleitoral, a propaganda política, uma boa estratégia de marketing para vender os projetos prioritários do governo e a observação do eleitorado de que havia mais do mesmo, com os mesmos candidatos derrotados pelo prefeito Dário Saad em 2020, o eleitor pensou,
vou manter o que está aí. E assim foi uma vitória no primeiro turno com mais de 66% dos votos válidos. Isso não significa que Lula tem uma eleição ganha, porque existem adversários competitivos. Mas uma pesquisa de opinião em abril de 2025 está longe de refletir o que vai ser a urna em 2026. A pesquisa do Instituto Paraná, ela traz alguns extratos regionais também. E é impressionante como no Rio de Janeiro, onde politicamente nasceu o fenômeno Jair Bolsonaro, e onde o filho dele é vereador, Carlos Bolsonaro, onde o outro filho dele é senador, Flávio Bolsonaro, o único dos filhos, são 2 filhos a mais, além desses que estão na política, que não estão no Rio de Janeiro. Jair Renan, que é vereador em Balneário Camboriú, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, licenciado recentemente. Agora, no Rio de Janeiro, nessa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, o levantamento mostra que hoje, se Bolsonaro fosse candidato contra Lula, a vitória seria de 42,8%, quase 43%, contra 29,2% de Lula. E se Michele Bolsonaro fosse a candidata, haveria um empate técnico entre essas figuras políticas. Então, o bolsonarismo no Rio de Janeiro é algo a ser estudado, porque cresce neste momento em que o ex-presidente se torna réu, em que ele se torna uma figura muito atacada na política brasileira, mas no seu principal reduto eleitoral, na sua casa eleitoral, ele está demonstrando uma força que só lá em 2018 ele apresentou. Nem na eleição de 2022 ele tinha todo esse capital político no Rio de Janeiro. Mas ele não é candidato, Lula, a governador do Rio. Ele é candidato a presidente da República. E aí você precisa furar algumas bolhas, que não sei se vai dar tempo de Ronaldo Caiado furar, de Ratinho Júnior furar. Então é muito difícil uma eleição em 2026 não ser entre o presidente Lula e aquele apadrinhado por Jair Bolsonaro. Seja Michele, seja Tarcísio, seja algum outro governador que vai precisar beijar a mão do ex-presidente para ser o nome competitivo de oposição a Luiz Inácio Lula da Silva. A menos que apareça um fenômeno de terceira via, que não me parece ser o caso de 2026. Não me parece Ciro Gomes, que é um nome já que o eleitor virou um nome daqueles caras figurinhas carimbadas, sabe? Não sei se vai ser o momento. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também coloca aqui o nome na pesquisa, 3,5%. Helder Barbalho tem um sobrenome que também vem com uma rejeição de tabela. Então, acho que 2026 vai ser um repeteco de 2018 com cheirinho de 2022. 2022 eram as duas figuras políticas que vêm dominando o cenário nos últimos anos, na última década, Lula e Jair Bolsonaro. 2018 me parece que vai ser mais parecido, quando Lula não pôde ser o candidato, e aí Fernando Haddad foi o abençoado pelo padrinho político. Alguém vai ter que pedir a bênção também dessa vez do outro lado do jogo, do lado da direita brasileira. 10h47, daqui a pouco a gente traz mais participação dos nossos ouvintes aqui no Manhã Bandeirantes, porque a Nath Luquezzi está conosco, ela que comemorou tanto. Eu gosto do frio, que bacana que as temperaturas caíram. Tá esquentando tudo de novo, Nath. Pois bom dia. Bom dia pra você. É exatamente esse efeito que se chama efeito cebola. Esse efeito Deixa cebola... cheiro ruim no sovaco? Tipo isso, porque você tem que bota a casaca, tira a casaca, tá exatamente desse jeito, não é mesmo? Pois é, esse primeiro fim de semana de abril a gente viu que foi marcado por uma queda acentuada nas temperaturas e muitas cidades registraram a menor mínima do ano até agora. Porém, entretanto, no entanto, essa massa de origem de ar frio, origem polar, começou a se afastar do sudeste e pelos próximos dias ela vai estar inteiramente afastada. Com isso, as temperaturas voltam a subir e sobem rápido. Então, madrugadas continuam fresquinhas para você colocar aquele cobertor, mas à tarde o calor volta a ganhar força, sim senhor. E com isso, essa semana será chamada de efeito cebola, ou seja, manhãs e noites frias e à tarde bastante quente. Como a gente já sabe, amplitude térmica, que faz parte, né, do outono, a gente já está acostumado, então é hora da gente tirar e colocar o casaco durante o dia.
Até o final de abril, a gente deve ter ainda mais 2 ou 3 passagens de massas de ar frio por aqui, ou seja, outras frentes frias podem derrubar as temperaturas novamente. No entanto, as tardes serão um pouquinho mais quentes durante essa semana. E observando as máximas, elas têm subido sim. Hoje teremos 28 graus de máxima, amanhã 28 e assim por diante manteremos até no máximo ali domingo, segunda-feira. O problema maior é o vento, porque tem possibilidade hoje de vento até na casa dos 60 km por hora. Então, mesmo que a temperatura esteja alta, o vento é que joga aquela sensação térmica lá para baixo, né, Nath? Principalmente agora no período da noite e início da manhã. Então, protejam-se mesmo assim, levem o casaco, mesmo que no meio do dia necessite tirar, porque com certeza na hora que você estiver indo embora do trabalho, vai precisar novamente do casaco. Então, vamos aproveitar essa semana para ficar com o look mais incrementado. E você que já faz parte do público-alvo da campanha de vacinação, procure o centro de saúde mais próximo da sua casa. A campanha agora está em todo o estado de São Paulo. Em Campinas, ontem, a repórter Cassiane Alves foi acompanhar o primeiro dia das buscas nos postos de saúde. E foi uma demanda alta, felizmente. Que bom, muita gente entendendo a importância da imunização nesse período em que as temperaturas vão cair, vai ficar mais seco o tempo. A gente tende a ficar em locais fechados, sem circulação de ar. Então, a imunização é fundamental. E a Cassiane Alves conversou com alguns daqueles que já entenderam esse recado. Logo cedo, a fila para vacinação estava assim. Muita gente aproveitou o primeiro dia da campanha para atualizar a caderneta, como a dona Ivone, que está sempre atenta às datas e não falha. Importante, que todo ano eu tomo, nunca tinha pegado gripe. Esse ano que acho que foi por causa do ar-condicionado, eu acho, né? Não sei. Campinas recebeu mais de 110 mil imunizantes nessa primeira remessa. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, principalmente idosos, gestantes e crianças de 6 meses a 5 anos. Outros grupos, como profissionais da saúde, da educação, moradores em situação de rua, pessoas com doenças crônicas e comorbidades podem receber a dose. Na metrópole, o imunizante está disponível nos 68 centros de saúde. Para se vacinar, não precisa de agendamento. Basta comparecer com documento com foto. Ninguém não pode deixar de vacinar, porque é muito importante que a gripe, né, quando vem mesmo com reforço e essa vacina é muito bem. Agora, infelizmente, ainda temos que reforçar que a vacina é segura, ainda temos que falar a respeito do óbvio nesse país, mas vamos fazê-lo. A repórter Cassiane Alves conversou também com a Shaula Vizelli, que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Saúde de Campinas, e ela explica o que protege esse imunizante, quais são as precauções que nós precisamos ter nessa época do ano e como ir atrás do seu direito, o direito à saúde. Ela é uma vacina que está à disposição de cerca de 500 mil pessoas. Então, todas as pessoas que já fazem parte de algum grupo prioritário já podem procurar pela vacina no centro de saúde. Então, idosos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, trabalhadores da saúde, educação, pessoas com hipertensão, diabetes e várias outras. Então, nos 68 centros de saúde do município, a vacina já está à disposição, não precisa agendar, basta levar um documento com foto, a caderneta de vacinação quem tiver, porque daí a gente avalia se tem a indicação de uma outra dose para atualizar o esquema vacinal. Então isso é muito importante. É uma vacina que faz parte do calendário há mais de 25 anos, é muito segura, muito eficaz, protege contra as formas graves, né, da doença, internação, óbito. E esse ano ela traz a proteção contra H1N1, H3N2 e contra o tipo B. E é muito importante que as pessoas recebam a vacina o quanto antes, né, para que naquele período de maior frio, né, dos meses secos, onde a circulação dos vírus que transmitem as doenças respiratórias é maior, para que essas pessoas já estejam protegidas. E a meta continua sendo de imunizar 90% aí desse público, certo? Sim, então 90%, principalmente aí dos extremos de idade, né? Então idosos, as crianças e as gestantes, que as gestantes têm aí um benefício maior, né? Então além delas se protegerem, elas protegem aí os seus bebês também que não podem receber a vacina até 6 meses de idade.
E foi muito importante esse início, né, da campanha, bem no Dia Mundial da Saúde. É isso, gente. Então, assim, existe doença que tem vacina para proteger, né? Então, não tem por que as pessoas se exporem a esses vírus, né? O risco de ter um agravamento da doença. Então, quando tem uma vacina disponível para uma determinada doença, tome, né? É importante, a gente se protege e consegue proteger e a coletividade também, quando o número grande de pessoas estão vacinadas. Procure o nosso serviço o quanto antes. Recado dado pela Shaula Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde de Campinas. Às 10h54, deixa eu fazer uma conexão com Brasília nesse momento, porque nesta terça-feira o Ministério da Justiça apresentou a PEC da Segurança Pública. O ministro Ricardo Lewandowski conversou com líderes partidários e entregou o texto mais recente da proposta de emenda à Constituição que integra forças de seguranças públicas no país. Neste momento estão falando a respeito do projeto o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é quem discursa nesse momento e fala também em entrevista coletiva, e nós vamos acompanhar um trecho ao vivo direto de Brasília. Analogia àquilo que a segurança representa para o Brasil hoje. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria, ministra Gleisi, que o nosso paciente está com um câncer grave. E para se tratar um câncer grave não será com remédios leves. Nós temos um paciente com câncer, com metástases, onde a violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. Nós vamos, sim, dar o remédio que for preciso para salvar esse paciente, para salvar o Brasil. Podem ter certeza que essa será a pauta prioritária da nossa gestão à frente da Câmara, pois penso que é a pauta que a sociedade mais espera por respostas nesse momento. Agradeço a todos os presentes, muito obrigado. Esse é o presidente da Câmara Federal, uma analogia pesada, forte ali numa comparação, como o Brasil estando com câncer, com metástase, enfim. O que é a PEC da Segurança Pública? Ela tem sido chamada assim e não é nova. Desde o ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski tenta emplacar esse projeto de texto. Foram 10 meses alterando isso, alterando aquilo, e hoje apresentando uma série de mudanças para tentar tornar mais aceitável aos parlamentares e aos governadores. O governo já afirmou em reunião anterior que deve enviar o projeto à Comissão de Segurança Pública da Câmara, que é presidida por um deputado da oposição, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Então isso vai exigir uma articulação política. É aí que entra o papel de Gleisi Hoffmann, que fala neste momento também na entrevista coletiva. Protocolada na semana que vem, vai começar a tramitar... 10h57 terminou a entrevista coletiva, daqui a pouco a gente traz dentro do Bora Brasil, 13h, com o Joel Datena, com a Ana Paula Rodrigues, mais sobre a repercussão também da PEC da Segurança. Mas o que está previsto para alterar desse projeto? O governo federal, que apresentou agora aos líderes, tem esse objetivo de integrar as forças de segurança do Brasil, dar diretrizes para as forças e conceder status constitucional de Sistema Único de Segurança Pública. A ideia é priorizar protocolos, informações e dados, ouvindo cada estado e atualizando atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além de criar corregedorias e ouvidorias com autonomia funcional, com simetria das forças policiais da União e dos estados e do Distrito Federal. Mas o que muda na prática, Heitor Fredo? A União, o governo federal, poderá ter mais poder para estabelecer diretrizes da atuação das polícias nos estados. A ideia é padronizar e integrar as polícias. A Polícia Federal terá uma ampliação na atuação para poder investigar milícia e crimes ambientais. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal vai ser ampliada, passando a chamar Polícia Viária Federal, patrulhando não apenas rodovias, mas ferrovias e hidrovias também. Os guardas civis municipais, por esse projeto de lei, se tornam membros do Sistema Único de Segurança Pública, visando fazer um policiamento ostensivo e comunitário.
O governo pretende criar um Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, corregedorias para apurar responsabilidades dos profissionais de segurança pública e defesa social, além de ouvidorias. Com as guardas civis e a Polícia Rodoviária Federal dentro desse Sistema Único de Segurança Pública, a União espera que o policiamento ostensivo federal assegure as rodovias, as ferrovias, as hidrovias. Enfim, o PT nunca teve uma fama de ser muito forte no combate à criminalidade. Sempre foi uma pedra no sapato dos governos do PT o combate à criminalidade. Isso é histórico. Isso vale, inclusive, para prefeitos e governadores em vários estados. Mas a gente tem que pensar que esse projeto, uma vez aprovado, não é um projeto do PT. É um projeto de segurança pública. Ele tem que ser analisado pelos especialistas com a maturidade de quem vai olhar os dados do que hoje é apresentado em cada estado, a realidade de cada estado e a forma de integrar tudo isso de maneira competente e segura para a população. Porque governos passam e leis ficam. Então, aqui não é o tipo de projeto que tem que ser o lado ideológico a prioridade. É o lado técnico. Os governadores têm que ouvir, mais do que seus assessores políticos, se isso vai dar popularidade ou não, eles têm que ouvir os delegados, os comandantes de batalhões de polícia militar, os chefes de guardas municipais, os policiais federais que atuam nas suas regiões. Os deputados não têm que pensar como vou tirar proveito disso do governo dali para frente. Tem que pensar como os seus estados querem ser representados nesse assunto. O projeto, olhando assim do alto, ele parece ser bem interessante. Mas óbvio que para todo projeto tem também suas críticas, seus apontamentos contrários. Eu só espero que ele seja discutido na esfera de segurança pública, não na esfera de política. Estou pedindo muito ter maturidade política nesse país? Acho que um pouquinho. Mas essa é a hora de mostrar que, de fato, o discurso fácil de segurança, a gente precisa mudar as leis, a lei está aí, mudança. Vamos trabalhar por essa mudança ou vamos só ficar alimentando esse discurso que não leva a lugar nenhum a não ser manter a força do crime organizado e desproteger a nossa população? 11 horas da manhã e mais 2 minutos. Nath Luquezzi. Falei agora que parecia um candidato a deputado também. Mas não sou não, pelo amor de Deus. Não. 11 horas e 2 minutos. A Nath tem informações agora a respeito da dengue, que a gente não é porque entramos no outono, não é porque nós entramos num período de menos chuva, que a dengue deixou de ser um problema de saúde na região. 3 cidades aqui da região confirmaram mortes recentemente, nas últimas horas. As mortes não foram nas últimas horas, mas a confirmação saiu agora, Nath. Sim, Sumaré, Americana e também Amparo confirmam morte. A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou a 11ª morte por dengue no município em 2025. A causa do óbito foi confirmada através de um exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. A morte ocorreu em 19 de março. De acordo com o último boletim divulgado na segunda-feira, ontem, a cidade já ultrapassa aí 4.000 casos confirmados de dengue somente neste ano. De acordo com a Prefeitura, as ações de combate ao mosquito transmissor estão sendo ampliadas, visando a maior capacidade de atendimento de casos suspeitos e confirmados e também de eliminação de criadouros. Em Americana, também a Vigilância Epidemiológica confirmou, segunda-feira ontem, mais um óbito causado por dengue no município. A vítima, um homem de 73 anos, morador do bairro Mário Covas. Estava internado em um hospital público e faleceu no dia 25 de março. E com esta confirmação, em Americana, já ultrapassam aí 18 óbitos causados pela doença no município desde o início do ano. Para finalizar, Sumaré também confirmou mais uma morte por dengue, contabilizando aí 7 óbitos pela doença em 2025. A cidade registrou 4.262 notificações, com 1.999 casos positivos de dengue. Alarmante, assustante e mesmo assim, né, a gente, como o Heitor comentou, estamos no outono, mas
os cuidados têm que continuar sendo redobrados. 11 da manhã, 4 minutos. Em Indaiatuba também foi confirmada mais uma morte por conta da dengue. E a cidade passa a distribuir um repelente para uma parte da população. A Laís Peçanha vai contar pra gente mais detalhes sobre a morte confirmada e quem tem direito a esse repelente, Laís. Então, com essa nova morte divulgada hoje, a cidade já registra 6 óbitos pela doença. A vítima foi um idoso de 85 anos que tinha hipertensão e diabetes. Ele foi socorrido, foi a um pronto-socorro de um hospital particular, mas não resistiu e morreu. Ao todo, a cidade já registra, então, 5.040 casos de dengue, sendo que 906 ainda estão em análise. Eles também estão analisando 4 casos de chikungunya e 1 caso de zika. E como forma aí de ajudar a população, como forma de prevenção da dengue, a cidade está disponibilizando repelentes para idosos com mais de 60 anos e também para grávidas. Quem quiser precisa levar um comprovante de endereço e um RG e ir até o posto pegar esses repelentes. As grávidas também precisam levar a carteirinha de gravidez. Obrigado, Laís Peçanha, pelas informações. Agora 11 da manhã, 5 minutos. Vamos girar mais a participação do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Tem alguns problemas que estão sendo apontados aqui pelos moradores de Campinas que valem destaque e a gente abre esse espaço para você aqui na RB. O Carlos Alberto Bueno, ele escreve para a gente o seguinte: maior descaso do buraco do bueiro com a tampa quebrada na calçada e também pintura no corredor de pedestre descascando ao lado da Estação Aurélia. Estação Aurélia em Campinas. Ele afirma aqui, o Carlos Alberto, manda uma foto inclusive aqui no Manhã Bandeirantes. O buraco tem mais de 1 metro de profundidade, juntando água e podendo se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti. A tampa do bueiro vem há mais de 1 ano quebrando. Já tem uma árvore nascendo dentro do bueiro. Mas ele afirma, os 33 vereadores não fiscalizam. Percebi que os 33 vereadores não trabalham, por isso a nossa cidade está um caos na saúde, transporte, habitação, creches. Como dói pagar o salário dos 33 vereadores, eles não demonstram nenhuma competência. Tem vereadores há anos que passam ao lado da calçada quebrada e não fiscalizam. E tem eleitores que apoiam esses parlamentares. A calçada fica na Avenida John Boy Dunlop, bem ao lado da Estação Aurélia do BRT. Por favor, 33 vereadores, mostrem mais serviço. Os senhores não estão fazendo isso. BRT Aurélia, estação com um buraco de cerca de 1 metro de profundidade. E de fato tem uma arvorezinha nascendo ali de baixo. Ou seja, não é um problema que nasceu ontem, né, Carlos? Muito obrigado pela sua mensagem. O Wagner Marcondes traz um outro relato de outro ponto da cidade. Ele diz o seguinte: tragédia anunciada, pode anotar aí. O Wagner ontem esteve no centro de Campinas e ficou aterrorizado com o que os usuários dos patinetes estão fazendo no meio das calçadas e das ruas. São geralmente jovens que demonstram que não têm educação ou senso de responsabilidade alguma. Trafegam nas calçadas, alguns aos gritos, pedindo para as pessoas saírem da frente. Já outros andam no meio dos carros em pleno trânsito sem responsabilidade alguma. Pode escrever aí, não vai demorar e alguém vai se machucar seriamente. E o Wagner questiona: a culpa será de quem? A dos motociclistas, dos motoristas, como sempre? Não sei, mas acho que não. Fato é que esse nosso povo não tem maturidade e educação suficiente para utilizar algo tão básico como um meio alternativo de transporte. Tirem esses equipamentos da rua já antes que alguém venha a perder a vida. Isso porque não vou nem comentar sobre patinetes simplesmente jogados no meio das calçadas e quem quiser que desvie deles. Quem é o responsável por fiscalizar esses equipamentos? A INDEC, a prefeitura, o fornecedor do serviço? Eu não sei. Só sei que algo precisa ser feito urgentemente. Wagner se refere àqueles patinetes que você pode alugar, geralmente por um banco ou por um plano de saúde. São as empresas que costumam colocar esses patinetes e que você depois usa o seu celular, o QR Code, libera, trafega com ele e depois deixa em algum ponto, geralmente no meio da rua.
Se Campinas está assim, dona Nath Luquezzi, no Rio de Janeiro você precisava ver a várzea que tava, essa farra dos patinetes, ainda mais próximo às praias. Nossa. Era patinete para todo lado. E ninguém, pelo que eu vi, ninguém roubando os equipamentos, porque eles têm uma tecnologia que é possível rastrear até onde vai esse ladrão. Teria coragem de sair de patinete em plena glicério em Campinas? Eu acho que não tenho habilidade suficiente para isso, não é nem coragem. O Edivalmir Massa também conosco. Bom dia para você, Edivalmir. Tem várias mensagens aqui, deixa eu fazer um resumo aqui. Heitor, mas segurança pública no Brasil está sã? Agora é que o crime organizado vai tomar conta de tudo, tá tudo dominado, ou você acha que não? Ele está se referindo ao projeto de emenda constitucional. A gente precisa conhecer o projeto mais a fundo, Edivalmir. Se for só por questão política, não dá para tirar conclusão nenhuma a respeito disso. O que é dengue, mas não havia erradicado essa doença na pandemia? Ninguém falou que erradicou a dengue na pandemia. Você não conseguiu ver os vídeos do tapa-buraco. Que pena, o cidadão campineiro seria grato a você por mostrar como o nosso dinheiro é jogado fora. Que pena mesmo. Não entendo aqui a respeito do que você está falando dos vídeos. O material que é enviado aqui, ele fica 24 horas apenas, Edvalmir, dependendo do horário que você mandou. A gente não consegue acompanhar porque tem mensagem do Edivalmir Massa o dia todo aqui na Rádio Bandeirantes e elas são sempre bem-vindas, viu, Edivalmir? Continue conosco na nossa programação. Ouvinte assíduo. Pra gente fechar aqui, o Marcos Silva Bedin, ele escreve o seguinte: bom dia, Heitor. A respeito da ocupação do movimento Sem Terra na usina que foi investigada e acusada pela CETESB de provocar a mortandade de peixes no rio Piracicaba, ele defende, tem que ocupar mesmo as terras improdutivas. E essa que o MST ocupou é pior ainda, veja as mortes de peixes que eles fizeram em Piracicaba. Além disso, eles não produzem nada naquela terra. É a opinião do Marcos Silva Bedin, nesta manhã de terça-feira, em que o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e a gente volta já com mais destaques na sua programação. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Atividades físicas podem prevenir e até auxiliar pessoas com Alzheimer. Estudos da Unicamp apontam que a musculação é capaz de melhorar algumas funções do cérebro e aumentar a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer. Durante essa pesquisa, um grupo de 25 pacientes com uma forma leve de Alzheimer apresentou uma melhora clínica, com menos estresse, apatia e depressão. Isso depois de 6 meses praticando atividades físicas. A pesquisadora Camila Vieira explica que isso acontece porque o exercício ajuda a recuperar a comunicação entre as células afetadas pela doença. São essas células que nos ajudam a planejar coisas simples, como tomar banho e fazer café. Os pacientes observados durante a pesquisa obtiveram mais atenção e agilidade em seus cotidianos. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã.
O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 14 minutos, 11h14. Atenção, você que está em busca de uma oportunidade de emprego, você que quer se recolocar no mercado. Nesta semana tem um feirão de emprego já programado para você se organizar e vai acontecer aqui em Campinas. A Nath Luquezzi é quem tem as informações para você, Nath. Na região do Campo Grande, a região vai receber aí o feirão de emprego e oportunidades, são mais de 1.000 vagas. É bacana porque você consegue já anotar na sua agenda, porque nesta sexta-feira, dia 11 de abril, ainda tem um tempinho até lá, é o 6º feirão de empregos e oportunidades do ano em Campinas. Vai acontecer então das 9 da manhã às 4 da tarde, na Casa de Nazaré, instituição assistencial que fica na rua Ondina Moreno de Lima, 546, no Jardim Lilisa, na região ali do Campo Grande. Como eu comentei, são mais de 1.000 vagas ao todo, sendo 350 para encaminhamento de quem for participar presencialmente. Inclusive, é uma ação bem bacana, vários supermercados com muitas vagas, ao todo 9 empresas vão participar desse feirão, ofertando vagas para encaminhamentos e também realizando entrevistas no local. Aeroporto de Viracopos, supermercados, recursos de RH e quem tiver interesse em concorrer a uma dessas vagas, levar um documento pessoal com foto, carteira de trabalho física ou digital e um currículo. Então, só vou repetir, na Casa de Nazaré, Rua Ondina Moreno de Lima, 546, no Jardim Lilisa, das 9 às 4 da tarde, nesta sexta-feira, dia 11 de abril. Ontem a Câmara Municipal teve reunião em Campinas, a sessão ordinária, e o assunto mais importante, que foi o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito Dário Saad, foi aprovado em primeira votação. Qual era a proposta, qual era o projeto? A separação, tirar o vínculo da Secretaria Municipal de Habitação com a Coab, a Companhia de Habitação Popular de Campinas. Hoje, o presidente da Coab é o secretário de Habitação da cidade. A ideia é fazer o mesmo que aconteceu com a Endec, separar a Secretaria de Transportes da Endec em si. O líder do governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, foi quem mais defendeu o projeto. Diz que a aprovação em primeira votação é um avanço para que a Coab e a Secretaria de Habitação tenham independência e celeridade. Por que é defendido esse projeto para separar as duas pastas? Porque o presidente da Coab vai poder se dedicar a demandas específicas, como a regularização fundiária, novas moradias, planejamento, comercialização dessas residências e outras demandas importantes. E aí sobra o quê para o secretário de Habitação? Só por curiosidade. Após aprovada em segunda votação, a medida vai permitir que o presidente da Coab, que a presidência seja ocupada por um dirigente apenas na gestão da companhia, sem acumular funções de administração direta do município. O que hoje acaba misturando um assunto com o outro. Vamos ver na prática como é que vai funcionar. Parece meio natural que haja essa separação. Agora, entender na prática como é que vai ser feita a diferença. Fato é que isso cria um novo cargo. Fato é que isso cria uma nova oportunidade de colocar alguém num cargo importante, seja como presidente da Coab, seja como secretário de governo. 11h17, o nosso ouvinte Adriano Vermelho escreve pra gente nesta manhã de terça-feira. Ele diz o seguinte: é bem óbvio que o objetivo de tantas manifestações por parte da democracia, desde que sigam a Constituição, é bem mais que reverter uma acusação ou pressionar no julgamento do ex-presidente. É marcar posição, alimentando os fanáticos com ainda mais narrativas inverídicas e reforçar, requentando as velhas e cansativas inverdades, mas principalmente manter o poder da escolha do sucessor e candidato no lugar do atual líder da direita inelegível. Está se referindo ao ex-presidente Bolsonaro. E como isso era a esquerda traidora, a suposta paladina da democracia, coisa nenhuma, não precisa fazer nada mais que, entre aspas, lutar com aqueles que atentam contra o país. Amigos, é mais que uma vergonha, lamentável. Precisamos nos libertar disso, escreve o Adriano. Precisamos dar um passo atrás, esquecer nossas ideologias e exigir administração pública séria, condução econômica isenta, resoluções técnicas e principalmente decisões
límpidas, focadas e pontuais. O país precisa andar. Uma coisa me deixa pasmo e nauseado, é como conseguem defender esses políticos, mesmo com tantas informações incontestáveis disponíveis. Ainda tenho fé, ainda acredito, mas não é fácil, escreve o Adriano Vermelho, desejando bom dia a nós outros aqui, Nath Luquezzi. Muitas graças. Também aos amigos ouvintes do Manhã Bandeirantes. 11h19, vamos girar nossa equipe também pelo mundo, porque tem um assunto que está em pauta no planeta todo e que mexe diretamente com a economia brasileira. Estou falando sobre o tarifaço do governo Donald Trump. A China acusa os Estados Unidos de ter uma natureza chantagista, depois que o presidente norte-americano ameaçou taxar em 50% os produtos chineses se Pequim não reverter a decisão de revidar tarifas americanas. Uma queda de braço de cachorro grande. Vamos entender primeiro o que é essa discussão entre China e Estados Unidos e depois a gente traz uma reportagem para explicar aqui no Brasil. O Eduardo Barão é quem vai decifrar para a gente qual é esse novo capítulo do xadrez do senhor Donald Trump. É um cenário de incerteza. Fazia tempo que os índices americanos não oscilavam tanto no pregão. Wall Street perdeu quase 6 trilhões de reais desde que Trump anunciou seu tarifaço na semana passada. Ações estão derretendo. E quem acreditava no recuo do presidente americano acabou vendo Trump dobrar a aposta. Ameaçou impor mais 50% de tarifas contra a China depois que Pequim retaliou os Estados Unidos com uma taxação de 34%. No avião presidencial não teve outra pergunta. Jornalistas queriam saber a avaliação do republicano sobre a queda nos mercados. O presidente disse: às vezes você precisa tomar um remédio para consertar alguma coisa. E citou a China como exemplo. Perdemos centenas de bilhões de dólares por ano com a China e, ao menos que resolvamos esse problema, não farei acordo. Antes da medida de Trump, a tarifa média sobre todas as importações era de 2,4% e sobre os produtos tributáveis de 7,4%. Os vizinhos Canadá e México estavam isentos. Agora, desde o fim de semana, todos os produtos importados foram taxados em pelo menos 10%, como é o caso do Brasil. O presidente vem recebendo alertas até de aliados. Bill Ackman, um grande investidor americano que apoiou a reeleição de Trump, fez uma longa postagem em redes sociais e disse que o presidente está perdendo a confiança dos empresários e pediu: pause essa guerra nuclear econômica. Muitos analistas, mundo afora, já começam a prever o risco de uma queda na produção econômica mundial. O Goldman Sachs, por exemplo, aumentou em 10% o risco de uma recessão aqui nos Estados Unidos. É uma combinação de incerteza política, inflação em excesso e até de boicote de consumidores estrangeiros. Quem pode, bate na porta da Casa Branca para negociar as tarifas. Shigeru Ishiba, premier japonês, fez uma ligação a Trump tentando reduzir principalmente os 25% de impostos para veículos importados, que está afetando as montadoras japonesas. E Benjamin Netanyahu, que esteve em Washington recentemente, voltou à capital americana. Quer um desconto nos 17% de tarifas extras sobre as importações do país. Os mercados se recuperaram um pouco nesta terça-feira, depois dessa segunda sombria de quedas generalizadas nos mercados asiáticos, europeus e americanos. Na Ásia, Tóquio fechou em alta de mais de 6%, depois de um dia em que perdeu 8%. Na Europa, os principais índices abriram no verde. Os analistas temem que a guerra comercial leve a uma inflação mais alta, maior desemprego e menor crescimento. E como é que fica a gente nessa história? Quais os reflexos para o Brasil nesse andamento? As coisas podem mudar da noite para o dia com um líder instável como é Donald Trump. Mas hoje, os impactos da taxação norte-americana, a gente vai saber na reportagem do Felipe Peixoto.
Nesta fábrica de tecidos em São Paulo, 30% da produção vai para outros países. Os Estados Unidos são o principal cliente da empresa e a China, o principal concorrente. Com as novas tarifas do governo Trump, o produto chinês ficará mais caro para os americanos. E no meio dessa disputa, os tecidos brasileiros poderão ganhar mais espaço. Ele talvez enxergue que ele também possa usar outros tipos de matéria-prima e a gente espera que com isso tenha-se uma maior receptividade, né? O desafio das indústrias é se adaptar logo. O que eu posso dizer é que os empresários rapidamente farão investimentos para adequar sua capacidade produtiva para atender ao máximo essa possibilidade que está se descortinando. O agronegócio é o setor que mais pode se beneficiar pelo fato do Brasil ter ficado com a tarifa mais baixa, de 10%. Países que retalharem os Estados Unidos, deixando de comprar alimentos lá, poderão recorrer ao Brasil. No caso do café, grandes produtores como Vietnã e Indonésia estão na lista dos países mais taxados pelo governo americano. Com isso, Estados Unidos, que já são nosso principal importador, podem comprar ainda mais café brasileiro. Neste cafezal do interior paulista, a expectativa é positiva. A China, o Japão, têm buscado muito os nossos produtos, né? O segundo maior produtor do mundo é o Vietnã. O Vietnã não está conseguindo produzir tanta produção alta. Isso faz com que eles venham buscar aqui, né, aqui no Brasil. Mas tem um lado negativo nessa guerra comercial. Investidores tendem a tirar dinheiro de economias emergentes como o Brasil. Daí o dólar sobe, inflação também e os juros seguem nas alturas. Além disso, a China poderá baratear produtos para compensar a perda de consumidores americanos. E isso pode atrapalhar o Brasil. O impacto da China exportando produtos baratos para o Brasil, por exemplo, é um impacto rápido e imediato, enquanto o potencial ganho de mercados poderá vir ao longo do tempo. Então, acho que o impacto no curto prazo é realmente muito mais negativo. 11h26, o Manhã Bandeirantes fica por aqui, mas os nossos encontros continuam nesta terça-feira. 1h30 da tarde, a Nath Luquezzi espera você no Band Mulher ao lado da Lari Lopes. Muito legal o papo ontem com a Vivi Chiesi, que é especialista em liderança e gestão de pessoas. Band Mulher ontem deixou todo mundo com água na boca, ensinando a montar uma tábua para arrasar na Páscoa. E hoje, Nath Luquezzi? Hoje continuamos nessa vibe de Páscoa, sim, mas hoje uma Páscoa saudável. Você aí que não pode consumir glúten, que não pode consumir lactose ou que tá de dieta, hoje a gente vai te ensinar uma receita deliciosa para você não passar vontade nessa Páscoa. E também vamos falar um pouquinho sobre pediatria, todos os assuntos. Você pode também tirar suas dúvidas com a gente pelo WhatsApp, por lá na TV também. Então eu te espero às 1h30 da tarde na tela da Band. Então tem participação também dos telespectadores? Tem, com certeza. Eu falo, não fiquem com dúvidas, envie que com certeza o nosso especialista responde. E 1h da tarde tem o Acontece na Band com a Laís Peçanha. 5h30 da tarde o Brasil Gente nessas 2 semanas, essa e a próxima com o Guilherme Selegato. E eu espero você nas férias de Walter Sena na apresentação do Band Cidade. O Manhã Bandeirantes volta amanhã com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área vai começar finalmente a Série C para Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. E hoje tem transmissão, hoje tem Copa Sul-Americana na Rádio Bandeirantes, às 9h30 da noite, América de Cali da Colômbia e Corinthians. Corinthians precisa ganhar para continuar vivo na Sula. Um grande abraço e continue na RB. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse